Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Estamos aqui mais com o devocional, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías 53, muito conhecido, né? Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que pudéssemos desejá-lo. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem o homem escondia o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós não o reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Palavra bonita, que vem da parte do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Conhecida a palavra. E nós sabemos que Isaías aqui está falando diretamente para o povo a respeito do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual o sofrimento, né, as dores, a angústia, tudo que o Senhor iria passar. Mas vale a pena a gente lembrar do nosso Senhor e Salvador, porque realmente, irmão, ele foi desprezado entre os homens, indigno, porque Jesus, ele levou sobre ele todas as nossas dores. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Que maravilha! O Senhor, ele surgiu no meio dos judeus, ele apareceu no meio dos judeus como uma pessoa simples, humilde, né? Mas ele foi rejeitado. Tanto é que quando falavam assim: quem é esse homem que está fazendo essas coisas? Quem é ele? Esse é Jesus de Nazaré. Pode vir boas coisas de Nazaré? É como se nós estivéssemos aqui, e como tem aqui um bairro, uma favela aqui próximo, nós falássemos assim: está vindo pessoas aqui do Jacaré, aqui da favela mais próxima, será que pode vir alguma coisa boa de lá daquele lugar? Então o povo pensava desse jeito. Mas se a gente parar para pensar direitinho o que Isaías estava falando para eles, e eles estavam com a mente cauterizadas, antes disso eles tinham passado pelo exílio, oprimido pela Babilônia, oprimido por Nabucodonosor, né? Eles vinham do exílio, e existe uma profecia que eles tinham que voltar, até porque quando eles estavam na Babilônia, quando eles estavam sendo oprimidos, Deus tinha virado o rosto para eles. E quando eles voltassem de lá, eles tinham que voltar orando, cantando, ser jubilosos, né? Para que se cumprisse essa escritura sagrada. Então, Isaías, ele traz essa palavra para o povo, uma palavra de esperança, uma palavra digna de aceitação. Mas a mente cauterizada estava acontecendo isso. E você vê que no 54, em Isaías 54, diz assim: canta alegremente, ó estéril,
que não deste a luz, exalta de prazer com alegria, ou com alegria, canta e exclama, tu que não tiveste dores de parto, por quê? Mais os filhos solitários do que os filhos cansados, diz o Senhor. Então, havia uma promessa, havia o que Isaías estava dizendo para ele era uma esperança de um novo céu, uma nova terra, uma Jerusalém celestial. Então Isaías estava trazendo essa palavra de esperança para o povo do Messias que havia de surgir. Veja, irmão, nós estamos falando dentro de uma época que Isaías profetizava, o Messias ainda não tinha chegado, como nos dias de hoje. Nós falamos do nosso Senhor Jesus Cristo que está para voltar e arrebatar a igreja, e muitas pessoas estão com a mente cauterizada, adormecida em si mesma. Então Isaías ele traz essa palavra para o povo, lembrando que o Messias há de surgir, que o Messias há de aparecer, mas dessa forma que muitos não iam reconhecê-lo, porque ele ia ser um homem simples, humilde, um homem que ia surgir no meio, ele ia ser introduzido no meio do povo, mas com sabedoria, com inteligência, com cura, com libertação, e que o povo deveria ficar ligado com isso, mas não foi assim que aconteceu, né? Lá em Hebreus, você pode, em Hebreus capítulo 12, 22, fala sobre isso, sobre a Jerusalém, a cidade celestial, ao qual Deus preparou para eles. Era isso que Isaías estava se referindo para eles, né? E em 54 diz mais assim, do 3 diz assim, porque transbordará a direita e a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará que seja habitada na cidade assolada, né? Deus faz uma promessa tanto para Abraão, e se cumpre, né? Que se multiplicaria da sua descendência ali no sacrifício que Deus falou para Abraão, sacrificar Isaac, né? E aqui se cumpre todas essas coisas, né? E o povo desapercebido. Será, irmãos, que nós também não estamos assim desapercebidos pelo que está acontecendo? Eu não estou falando que é o fim, eu não estou falando sobre o Covid, simplesmente sobre o Covid-19, mas estou falando do esfriamento que a igreja dá. Eu estou falando de uma... Você vê, Isaías profetizou isso, falou isso há muitos anos atrás, e aconteceu na época de Cristo. Cristo morreu pelo nosso pecado na cruz, um sacrifício. Vale a pena nós servirmos ao Senhor, né? Só para encerrar, diz assim, 54, 16 em diante, e eis que criei o ferro, que assopra as brasas no fogo, e eis que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda língua que se levanta contra ti em juízo tu condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, a tua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Nenhuma ferramenta preparada contra ti, forjada contra ti, prevalecerá. É claro que Deus está se referindo, né, na época do nosso Senhor Jesus Cristo, mas serve para nós. Nenhuma ferramenta forjada prevalecerá contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é vitoriosa. Então não adianta nenhuma língua, nenhuma coisa falsa, porque diz a palavra do Senhor: eu criei a ferramenta, ou seja, Ele criou a arma, Ele criou tudo para que seja trabalhado para a sua glória. Amém, irmãos? Eu encerro esse devocional em nome de Jesus. Vamos orar. Vou deixar a oração sempre no final. Tá bom? Senhor Deus e Pai, Deus, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que falou aos nossos corações. Senhor, nós cremos que a Bíblia é aberta, Senhor, ou melhor, a Bíblia é fechada, ela é simplesmente um livro, mas nós cremos que ela é aberta, é a tua boca falando conosco.
Nós cremos, Senhor, que, como o Senhor disse aqui, usando o teu profeta Isaías, falando que nenhuma ferramenta, ou seja, nenhuma arma, Senhor, nenhuma coisa que venha, ó Deus, nos tirar da tua direção, tirar do teu foco, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós não estamos falando, Senhor, simplesmente, ó Deus, de ferramenta forjada pelo adversário como uma arma física palpável, que nós podemos ver com nossos olhos, mas sim, Senhor, essas armas forjadas, Senhor, que o inimigo tenta, Senhor, nos desviar do foco. Mas, Senhor, que essa palavra venha ser introduzida nos corações dos ouvintes, Senhor, que nenhuma arma, nada pode prevalecer na vida do cristão, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esta manhã, pela tua palavra em nossos corações. Amém.